Ô, gente, Roberto Rilubiscaro aqui. O Alfred Hitchcock adorava pegar homens comuns e jogá-los no meio de intrigas, complôs internacionais, onde essas personagens não sabiam nada o que estava acontecendo, estavam totalmente perdidas, peixes fora d'água, até que começavam a tentar ter um pouco de controle sobre a situação. Esse é um dos elementos do filme argentino A Extorsão, que é uma produção da HBO, parece. Tá lá, pelo menos está na HBO Max. Outro elemento componente desse filme são aqueles thrillers paranoicos dos anos 70, onde o governo, o Estado era o grande inimigo, porque a personagem central aí, que é o piloto de avião, ele está entre a cruz e a espada, só que são faces distintas, né, mas iguais, complementares, do Estado. Eles escalaram um ator muito bom para fazer isso, que é o Guillermo Francesa, que tem uma tradição muito grande em comédia. Então é assim, porque essa personagem, ele, para cair nas mãos dos caras que estão fazendo a extorsão, ele tem que ter algum pecadilho. Só que, os pecadilhos são, como o próprio nome que eu estou usando aqui dizem, pequenos, são pecadilhos, né? E dois, você tem um ator que é muito carismático, que tem uma cara e alguns tiques de comédia, não que seja uma comédia, mas existem algumas reações do Francesa, que ele escolhe reagir, né, que são típicas dele como ator, inclusive, que deixam com que essa personagem seja bastante afável. Então, não só os pecadilhos são pequenos, então dá pra gente perdoar, ele não merece o que está acontecendo com ele, como também o ator transmite um carisma e uma simpatia. Isso vai até ter um preço no terceiro ato, né? Que fica inverossímil para burro, como muitas histórias de espionagem ficam inverossímeis. Aí não é um problema, uma característica da, tá vendo? Filme argentino, filme não sei o que, não é de Hollywood. Quantos filmes de Hollywood de espionagem não são inverossímeis? Só que daí o que acontece? Nesse filme, por conta, às vezes, de ser tão afável, né, dessa afabilidade do personagem do Guillermo, às vezes a gente não consegue acreditar piamente na reação que ele vai ter no terceiro ato. Mas eu acho que isso não tira os méritos. É um filme bastante divertido para assistir. Só que antes de falar mais, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. É uma boa produção, uma produção de nível internacional mesmo, com um elencaço, todo mundo fazendo bem o que deve fazer, em um roteiro que é inverossímil sim, e lógico sim, se você olhar bem, né, no frigir dos ovos, só que é um roteiro dentro do gênero thriller, dentro do gênero suspense, ele é um roteiro bem feito, tá? Como eu falei na introdução, quantos thrillers não, se você analisar um pouquinho, abaixo de, sim, tá, saí da sala de cinema ou parei de assistir, deixa eu ver se essa trama se sustenta. Você vai ver que ela não se sustenta, que ela se sustenta quando você está assistindo, porque tem aquele pacto nosso de acreditar no que está acontecendo, né? A suspensão da descrença que a gente tem que usar para assistir filmes, e também porque as ações vão acontecendo, o diálogo é bem feito, as atuações estão boas, a produção está bacana, esse filme cumpre tudo. Então é um piloto de avião bem casado com uma azafata, uma aeromoça. Eles ainda usam o termo aeromoça no filme. Tá? Eu assisto em espanhol, porque para mim, aquele sotaque, né, o sotaque argentino, para mim é totalmente assim, inteligível de tantas vezes que eu já fui para lá. Então, ele é casado, tal, só que ele está às beiras da aposentadoria. E daí, e não quer aposentar, né? Essa, inclusive, vai ser uma das falhas dele, né? Vai permitir que seja extorquido. Aparecem dois caras que se dizem da polícia aeroportuária e tem coisa contra ele, né? Ó, a gente tem isso aqui contra você. Se você não transportar cada vez que você for para Madrid uma mala contendo, você não precisa saber o quê, tudo bem, se você não quiser fazer isso, a gente vai contar esses pecadilhos seus. Aí o cara, com medo, né, ele vai transportar essas malas. Aparentemente é fácil, porque ele é um piloto de avião, transportar mala, e parece, né, que tudo, assim, esses caras
que até então a gente acha que é polícia aeroportuária, eles comandam todo mundo no aeroporto, né? Muitas cenas foram filmadas em Ezeiza, o aeroporto internacional lá em Buenos Aires. Tem 2 aeroportos lá. Tem o Aeroparque, que é na cidade, e tem o Ezeiza, que fica uns 70 quilômetros, né? Então, muito legal, eu vi Ezeiza e falei, ah, meu Deus, que saudade de ir lá. Mas, enfim, você fala, nossa, todo mundo em Ezeiza trabalha para esses caras, né? Só que aí, logo, claro, tem que ter um problema. Não dá assim, ah tá, então ele vai servir de mula. Então a gente, o que será que tem nessa mala, né? E aí, claro, entram novos personagens. E aí que seriam, não, isso aí que você tá não é a polícia aeroportuária. Eu sou a polícia aeroportuária, o ator lá, o Carlos Portaluppi, o gordão. E aí, então, esse personagem vai ficar entre, como eu falei, a cruz e a espada, mas são entre 2 órgãos do governo, ou pelo menos do Estado, né? Por mais assim, inverossímil que o terceiro ato se torne, ele acaba ficando inverossímil, no caso latino-americano, mais pelas ações ou expertise, né, que esse piloto vai adquirir, ajudas e tal, você tem que ver o filme, do que pela premissa em si, porque aqui a corrupção é tão abundante, né, ou pelo menos está tão na cara assim, e tão impune, que a gente fica, bom, né, acho que não é tão difícil de acontecer assim, essa roubança aí, em 2 órgãos de governo e os próprios representantes do Estado fazendo com que as pessoas ajam para eles para fazer lambança, né? Mas humor ácido meu à parte, né? E sempre o humor tem bastante de verdade, né? Freud já falou isso lá no negócio dos xistes. Enfim, é um filme atrativo, porque continuam acontecendo coisas, tá? Só naquele terceiro ato que você vai falar, que marmelada, mas quantas vezes eu já não falei isso vendo filme de Hollywood? Então, isso que eu falo, não é um defeito, esse cinema argentino não presta, não sei o quê. Dentro do padrão hollywoodiano de thriller, tá bem feitinho. E para quem conhece algumas partes de Buenos Aires, vê lá quando ele fala, não, me encontra meia-noite em Retiro, e o cara fala assim, em Retiro? Você tem certeza que você quer ter com esse dinheiro em Retiro? Você não quer que eu mande segurança para lá? E aí, porque ele encontra lá na Torre de los Ingleses. Fica lá perto da Praça Esmeralda. Conheço bem Buenos Aires, então quando apareceu, Torre dos Ingleses, meia-noite em Retiro, realmente o cara tá... Enfim... E coisas que eu gosto, não sei o quê, eu acho que eu sou um viejo choto. Eu fazia tanto tempo que eu não escutava alguém se referindo a si mesmo como um viejo choto. E ver o francês, então assim, eu acho que é um bom passatempo. É um passatempo de nota 7, tá? Ele é bem estruturado, bem feito e é absurdamente inverossímil, como um monte de thrillers corretos. Na verdade, no terceiro ato, ele deixa meio de ser uma coisa Hitchcock, passa a ser uma coisa meio Liam Neeson, guardadas as devidas proporções, tá? No filme, o francês já tem 58 anos. Ui, você não tem 58 anos, não. Eu tenho quase 58 e aqui não tem essa coisa, mas aí, enfim. Mas é um bom filme, eu gostei de ver lá na HBO Max. Tomara que eles continuem produzindo coisas legais, assim, né? Aqui na América Latina. De padrão internacional, viu? Bom, tchau.